Então, seguir Jesus não é fácil. Ouvir e atender o chamado de Jesus não é fácil. Exige muito sacrifício, mas é o caminho, porque nós nascemos simples e ignorantes. Por que você não é simples e ignorante agora? Porque evoluiu. Você se deu conta de evoluir? Talvez não. E por que evoluiu? Porque é um caminho obrigatório. Você pode ir em linha reta ou você pode ir costurando por um mar de dores, sofrimentos, mas você vai. Ninguém anda para trás. Pode ficar parado? Pode. E para que vale? Porque você vai continuar. Então, se você chegar num ponto e parar, e chegar naquele exato momento da mudança do planeta, você vai para outro. Aí você, dali de onde está parado, não tem jeito, porque o planeta inferior vai te empurrar, porque lá é matar ou morrer. E aí você vai ter que crescer. Aí, se você andar mais um pouco e paralisar, e aquele mundo avançar, você volta. É isso que nós queremos. Então, essa pandemia é uma dermatose espiritual que se materializou, porque esse convite feito nas múltiplas religiões que existem no mundo, ou seja, com todo tipo de tradução para o entendimento do espírito em qualquer grau. Se não foi o medicamento certo, né? E se nós não tomamos direitinho, é óbvio que vamos adoecer outra vez. E se esta pandemia passar e nós não melhorarmos, podem ter certeza que daqui a mais ou menos um século virá outra, pior do que esta, porque nós estaremos mais aptos a reagir para o bem e não a permanecer no mal. Está se esgotando o tempo. Está se esgotando o tempo. E nós fazemos recordar aquele aluno que no início do século passado estava lá numa universidade em Berlim. Eu já contei inúmeras vezes essa história. Há pessoas que dizem que essa história não é verdadeira, mas nós vamos contá-la porque é o espírito que está nessa história que vale a pena. Dizem uns que foi Albert Einstein, dizem outros que jamais Albert Einstein falaria isso. Então, nós vamos dizer que eram dois alunos que estavam numa escola. E o professor, que era materialista e ateu, fez uma pergunta. E menino, você acha que Deus existe? Ele disse, tenho certeza. E por que você tem certeza que Deus existe? Ora, professor, se nós criamos as coisas de acordo com a nossa inteligência, qual o tamanho da inteligência para criar todas as coisas que nós não compreendemos? Ah, muito bem. Então, se Deus existe, Deus criou tudo que existe, então Deus criou o mal. E o menino ficou sem resposta, porque era uma lógica, né? E aí o professor, já comemorando a vitória, foi surpreendido por um outro aluno que se ergueu lá do fundo da sala e disse, professor, um momento, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E como ele era o professor, ele achava que ia tirar vantagem na resposta. E o menino disse, o frio existe, professor? O professor riu e disse, claro, você mesmo está coberto de roupa e vem me perguntar se o frio existe? Aí ele diz, pois é, mas o frio não existe. O frio é a ausência de calor. O calor se mede, a ausência dele é o frio. A luz existe, a escuridão existe? E o professor disse, claro, se fecharmos todas as janelas, nós ficaremos na escuridão. Ela não existe? Não, professor. A escuridão é a ausência da luz. Você não mede a escuridão. E independente da intensidade, do quanto escuro esteja, se acender uma vela, já não estaremos mais na escuridão, porque haverá luz. Então, a ausência de luz chama-se escuridão. Professor, o mal existe? Aí o professor disse, bom, agora só falta você me dizer que o mal não existe. Tudo bem, você se baseou na física,
né? Para falar da luz, para falar do calor e do frio, mas você vai se basear no quê para falar do mal? É porque o mal, assim como o frio, assim como a escuridão, é a ausência do bem. A ausência do bem chamamos mal. A ausência do bem é a ausência de Deus. Então, o mal que assola a terra, pela lógica, é a ausência do bem que nós fomos convidados a executar. É a ausência de Jesus nos nossos corações. É o nosso distanciamento de Deus. Então fica o convite. É hora. Levanta-te e anda. Jesus avança e convida-nos a seguir com ele. Não somos obrigados. Podemos recusar, mas é hora. Ao abrir o túmulo, saiamos removendo as faixas, porque a vida passa, a oportunidade passa, e para aquele que deixa passar, a consequência é infelizmente a dor. Seja amor, seja paz, seja Jesus.